Sabe aquelas pessoas que cruzam a sua vida do nada e te deixam uma marca para a vida? Hoje, nesse programa Cá Entre Nós, eu trouxe uma mulher dessas que marcaram minha vida para sempre. Eu acho que ela nem sabe disso, porque ela deve imaginar que o nosso encontro foi para que eu pudesse marcar a vida dela. Mas hoje ela vai saber que ela marcou a minha vida de uma forma muito especial. E sabe aquelas pessoas que você reserva um tempinho para guardar para a vida? Hoje eu quero apresentar para vocês uma grande mulher, daquelas mulheres que parece com a gente, faz o que precisa ser feito, vai com medo mesmo, é mãe, empreendedora, tem uma vida dinâmica, ela é independente, ela é maravilhosa. Hoje com a gente, uma história linda que eu faço, que eu estou muito feliz em compartilhar com vocês. Hoje com a gente, Lívia Aleli. Ai, meu Deus, que Seja gracinha! bem-vinda! Obrigada, Cá, tô bem emocionada de estar aqui. Você sabe o quanto que você é especial para mim e mudou realmente a minha trajetória. E assim, todo esse contexto de empreendedora, mãe, faz parte da minha vida e me sinto assim confortável em estar aqui com você nesse Ai, momento. que delícia! Vamos começar falando desse sotaque? Vocês já devem ter percebido que tem um sotaque diferente aí. Vamos começar entendendo de onde essa mulher é, o que ela está fazendo aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos lá, tudo começou, né? Sou de Manaus, Amazonas. E vim para cá depois de um divórcio em 2019, recomeçar pessoalmente, profissionalmente. Tenho um filho lindo, Miguel, e ele veio comigo. Então, assim, nasci em Manaus e vim para cá, para Ribeirão, para recomeçar. 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 Que gostoso. A vida é cheia de recomeços, né? Coragem, Muita coragem. filho de um lado do braço. Amamentando aqui e com fé e pensamento positivo, vim para Ribeirão para a cidade é bem menor do que Manaus, então imaginei que aqui eu teria mais condições de recomeçar, rede de apoio, então foi basicamente isso E que eu já, vim estar aqui. e já veio com uma definição do que faria profissionalmente? Não, eu sou advogada, como formação, fiz também processos gerenciais, mas eu não tinha vocação para advogar. Eu acho linda a área, mas sempre me deslumbrou empreender, a criatividade, o transformar. Então, eu sabia que eu queria estar aqui para empreender, mas eu não sabia o quê. Eu só vim com um sonho, assim, de realmente transformar isso em empreender. Aquele propósito que parece muito com o que a gente vive, aquele desejo interno de fazer alguma coisa, mas que a gente não sabe direito nem o que e nem onde. Mas a gente vai buscando e aos poucos aquilo que está obscuro vai ficando mais claro. E aí você chega com Miguel, a mala, a vontade, o desejo de empreender e vai parar onde? Aí eu vim em junho com o Miguel, né, e depois de 6 meses eu conheci uma pessoa maravilhosa, né, que foi minha sócia, a Tamires, e era uma mulher muito potente, que queria empreender. Então assim, chegamos juntas nessa mesma energia de querer empreender, e nós montamos o Espaço Lhasa, né, que hoje ele está, bem, né, está estruturado, já fez 5 anos, e infelizmente nessa trajetória eu tive que seguir sozinha. Porque ela veio a falecer e eu tive que, né, ter muita resiliência e seguir o nosso sonho, sozinho. Deixa eu entender junto com vocês, porque aí tem um ponto interessante. Quem era do ramo, quem conhecia o negócio e o mercado, era sua sócia. Isso. Quanto tempo vocês trabalharam juntas? Ela era tosadora, por sinal, assim, maravilhosa. Nós trabalhamos juntas, nós abrimos o Espaço Lhasa em maio, né, então nós trabalhamos juntas um pouco mais de 1 ano, né, então nesse período fazíamos de tudo. Como é que começa a empreender, ela fazia parte, da tosa, eu fazia o atendimento, e aquela junção para que o negócio desse certo no começo. Você pensou em desistir quando você tem essa ruptura tão significativa com a ausência da Tamires?
eu mentalizava muito que ali era algo muito maior do que o meu sentimento de desistir, né. Então, assim, por ela, pelo negócio que nós construímos, por também a minha trajetória, honrar a minha trajetória, eu me mantive firme, apesar de não ter sido fácil, né. Ali a gente eu teria que ser um CNPJ, deixar um pouco ali via CPF e pensar no negócio, nos clientes que conquistamos, né, nos pets. Então eu tive esse insight de não, tem que Vamos continuar. continuar. Fazendo um break aqui, Lívia, desse período, desse primeiro 1 ano de empreender, Certo, porque você não tinha tido ainda a experiência de empreender. A experiência do empreendimento vem no Espaço Liasa. certo. Olhando para esse primeiro 1 ano, quando você faz esse primeiro balanço e diz: "Vou continuar", quais foram os principais desafios desse começo? Primeiramente, eu não era da área, né, então, assim, já tem um desafio técnico. Eu sabia que eu queria empreender, eu tinha a ferramenta, que é o conhecimento, mas o livro ele não fala ele não retrata o que é a prática, né, e assim, o desafio de lidar também com pessoas, né, a emoção, toda uma estrutura. Então o desafio maior foi não ser da área e também, estar diante de situações que eu tinha que resolver, pensando na empresa, pensando no melhor. Então foi basicamente essas primeiras dificuldades. E o que te ajudou a superar esses desafios? O que a Lívia tem que nesses primeiros desafios desse 1 ano você precisou usar para continuar firme? Eu acho que faz muito parte do autoconhecimento. Eu tive muito na minha mente uma clareza de onde eu queria chegar. Então, embora no começo eu exercesse, né, várias funções e com a perda dela tive que entender, eu sabia que aonde eu queria estar e que era necessário passar por aquelas situações, né? Então, aquilo me ajudava a cada situação que eu não sabia como agir, errando e aprendendo, né, consertando rápido para seguir em frente. É basicamente isso, né. Eu fico imaginando, imagino que vocês estão aí pensando também, né, uma mulher que vem, decide empreender numa área totalmente nova, encontra um ponto de apoio, que é alguém que já conhece o mercado, já conhece a cidade e, num curto espaço de tempo, precisa abrir mão desse apoio, né, e precisa decidir: "Vou continuar ou vou parar?". Vou continuar. E aí vamos seguir essa história. Depois de 1 ano e pouquinho, você tem a perda significativa da Tamires, decide continuar, estrutura o negócio, né, trazendo o conhecimento que a Tamires traz, mas aí já com a tua cara, com o teu jeito, com o teu formato. Imagino que honrando um pouco, né, do Sim, aquilo que a Tamires trouxe, mas tendo que assumir a frente para você mesmo de dizer: "Agora o espaço Liasa sou eu e o meu time", né. sim. E aí, algo acontece, mudanças nesse novo momento, você mantém o que tinha, você decide inovar com outras coisas, como é que você continua essa trajetória depois dessa perda tão significativa? Depois que eu já que depois dessa perda e eu tive que seguir, eu pensei muito nessa parte de descentralizar. Então era uma coisa que eu pegava muito para mim, de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, tentar ter o máximo de conhecimento da empresa. E quando eu vi que de fato descentralizando, colocando pessoas tão competentes para exercer a função, iria me acarretar um tempo a mais para eu pensar na parte estratégica, que é onde eu me via. Então isso me ajudou muito, sem falar nessa parte de empreender com, eu digo assim, com a alma, porque eu não queria só os números, né, o lucro ele é importante, mas eu acredito que não é só uma forma de medir o sucesso. Então eu sempre, pensei em levar essa energia de evolução de dentro da empresa, por mais que nós éramos poucas, de fazer a diferença dentro do nosso ambiente. Então foram, assim, muitos aprendizados, eu acho que, essa perda da Tamires me trouxe também um olhar para dentro, né, de colocar a minha essência, um pouco da minha essência, trazer um pouco dela, uma mistura de nós 2 para fora. Eu imagino que as pessoas não façam ideia, assim como eu, do que é gerir um pet shop, do que é empreender nesse ramo. E aí eu queria que você falasse um pouco o que não aparece aos olhos do cliente e que faz parte do dia a dia da Lívia para manter de pé e
com sucesso um pet shop ou o Espaço Lhasa e hoje um novo empreendimento que você tem que a gente também vai contar. Mas o que não aparece na hora que o cliente vem trazendo o cachorrinho dele para dar banho e que faz parte do dia a dia do empreendedor, de quem quer ou de quem atua no universo pet? Karina, assim, na minha percepção, as pessoas fazem muita diferença e é o que não aparece. Uma coisa é você ver seu filhinho lindo, outra coisa é todo um trabalho que a gente faz por trás. Porque, assim, nas reuniões de alinhamento, nós sempre priorizamos, antes da estética, de entregar o cachorrinho com a tosa, o banho, é a saúde. Então, olhar para os detalhes, olhar para o emocional do cachorrinho. Então, é muito mais do que um lacinho, muito mais do que ele sair cheiroso, isso é importante. Mas, mais do que isso, é entender que é todo esse contexto, é uma parte da família. Então, é assim, como se você olhasse o seu filho saindo ali, você quer ver ele bem, saudável. Acredito também que o alinhamento em equipe, então nós temos bastante reuniões para falar de casos isolados, entender o que um cachorrinho específico precisa, o que a nossa equipe precisa para crescer, o que precisa para transformar, e é tudo em conjunto. Eu tenho uma relação muito bonita, né, com a equipe. Então dá uma sinergia muito boa feminina ali. Eu fico imaginando que vocês que estão me assistindo aí devem estar falando: "Meu Deus, a Karina tá babando", e eu babo mesmo, porque eu gosto de ver um empreendedor dando certo. Eu gosto de ver um empreendedor que supera desafios rotineiramente. E esse é o dia a dia do empreendedor. E tem muita coisa que não aparece, que é do bastidor, que a gente nem imagina. E quando eu ouço isso, né? Não é entregar o cachorro bonitinho, embora seja isso que a tutora está esperando, mas a gente precisa olhar além. E para isso acontecer, os alinhamentos, esse olhar diferente para a equipe. Você falou de um time de mulheres. Só tem mulheres no espaço? Sim, o E é uma espaço opção, é uma Lhasa. estratégia? Não, o Espaço Lhasa, ele é um espaço que nós só contratamos mulheres. Eu acho que honra a minha história, não é sobre exclusão de homens, é sobre inclusão de mais mulheres. Eu acho que nós mulheres é um ambiente que é seguro, um ambiente de acolhimento, de escuta. Eu até brinco com as meninas, se alguém erra, todas nós aprendemos juntas. Então realmente é muito gostoso. É um projeto que eu quero seguir, que só vai ter mulheres lá. É uma empresa, né, um É, empreendimento super. feminino. Você falou, você se referiu ao filhote, ao cachorro, como seu filhinho. Sim. E aí eu queria que você contasse se de alguma forma a maternidade te ajuda a alavancar os negócios no Espaço Lhasa. Completamente, né, agora eu vou babar, porque eu vou falar do Miguel, meu filho. Ele me deu forças, né, para vir, para construir e para ter essa ambição, me ajudou todo nesse processo de cura, e olhar para ele e sentir como que eu gostaria, é um pouco de analogia, trazer ele com um atendimento, porque é exatamente assim, até nos detalhes de uma lembrancinha, pequenas coisas que fazem parte da rotina, eu lembro como eu gostaria de que o Miguel viesse, o tratamento, o tom de voz, então tudo isso importa. Então, claramente eu trago muita referência da maternidade, para o meu negócio. E eu vou te contar, você já sabe disso, para nós que somos mães de pet, é o nosso filho, Sim. né. Para nós que temos os animais, eu tenho 6 em casa, vocês sabem disso. São os meus filhos, né, eu vivencio tudo isso de uma forma intensa e amo que alguém olhe para os meus bichinhos, para os meus pets, com esse olhar cuidadoso e carinhoso que você imprime no Espaço Lhasa. E, como eu conheço a Lívia, eu sei que ela está vivendo um momento super especial de expansão. Sim. Estava previsto, Não estava estava no previsto. planejamento. Conta pra Não. gente como foi esse movimento de expansão. Na verdade, é um segundo movimento num curto espaço de tempo de expansão, porque eu sei que você mudou de lugar, Isso. então começa falando pra gente, se você puder, desse primeiro passo Certo. e depois esse passo mais ousado, que aí já abrange mais o universo pet. Eu não vou me recordar, de fato, quando foi a mudança do primeiro espaço, Aham. mas eu mudei para uma outra loja que é maior, já estava no limite, né, não foi o primeiro negócio, era tudo concentrado, eu falei: "Ai, precisa de um espaço melhor para os nossos clientinhos, para a equipe", então um lugar, bem maior, no mesmo condomínio, felizmente, então foi a primeira expansão.
E aí esse ano eu tive essa surpresa, como tudo na minha vida não tem nada muito planejado, acontece, eu vou aceitando, de expandir, mas não como Espaço Lhasa. Eu estou assumindo agora uma empresa no mais de bairro, com um contexto mais antigo, uma empresa de 26 anos, então já tem uma outra pegada, é uma pegada mais tradicional, e estou tentando repaginar com um jeito mais inovador, trazer essas referências do banho tosa, da estética. É uma empresa com produtos, que é algo que não, na minha área não tem. Então está sendo um outro aprendizado, é como começar do zero. Ia te perguntar, tô aqui babando, porque já tô imaginando os desafios que ela tá vivendo. Por quê? É outro empreendimento, é outra cultura, é outro lugar, são outros produtos. Sim. É no mesmo ramo, mas são desafios completamente diferentes. Conta pra gente o que está sendo mais difícil até aqui. Felizmente, essa empresa ela já estava com a equipe formada, os clientes, como têm 26 anos, já estão, já tem uma persona. Eu acho que a maior dificuldade é esse novo, né? Que não é dificuldade, vamos ressignificar. Uma mudança que eu tenho que aprender a lidar. A venda de produtos é algo que eu não entendia, aprender as necessidades. Então, seria mais ou menos isso. Eu tô imaginando aqui, enquanto você estava falando, eu quase te interrompi, mas me segurei. Tô olhando o teu cuidado, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada, porque eu posso estar interpretando de uma forma diferente aqui, mas o teu cuidado em trazer o novo, mas sem matar o que já existia. Então, eu tô entendendo que você está trazendo algo novo, mas cuidando do que já tinha lá. Sim. Essa linha que você está implantando? Essa linha. Eu não posso simplesmente ignorar toda uma empresa que teve a sua cultura, teve a sua história, e implantar o que eu fiz na minha primeira empresa. Então, o meu olhar é mais respeitoso. Para a equipe que é só de meninos, lá é bem diferente. Então, o Espaço Lhasa é só Só para as meninos, meninas, mas o novo empreendimento chama Bambino. Isso, a gente até brinca que tem essa questão, as meninas para um lado e os meninos. Você já viu diferença em gerir mulheres e gerir homens? Essa diferença na gestão de gêneros? Eu acho que eu estou aprendendo agora, que ainda é recente, mas eu acho que com a mulher é uma conexão de feminina, né, aquela proximidade. Com os meninos, apesar de ser outro gênero, está sendo bem legal, né, essa questão, como é que eu posso dizer? Deles serem mais tranquilos, mais de boa em relação ao trabalho, então tá bem tranquilo nesses 2 pontos. São perfis diferentes, né, mas acho que a forma de lidar é a mesma, os desafios acontecem. Sobre Perfeito, muito bom. pessoas, né. Sempre é sobre pessoas, independente do gênero. Pensando nesse empreendimento, no novo, né, de novo eu te pergunto, o que tem da Lívia que nesse novo empreendimento te ajuda a superar os desafios? Eu acho que tem um pouco mais de maturidade, né, eu acho que nesse período eu tive muitas situações que me fizeram criar uma resiliência. Então é diferente quando você lida primeiro com uma primeira situação e você pensa que não tem saída, quando você já está acostumado. Eu acho que o empreender é um pouco disso, você olhar e pensar: "Calma, eu tenho uma estratégia dentro de mim", segurar a emoção, pensar com estratégia, com mais calma. Eu acho que a Lívia, eu falo de construção porque é exatamente isso. Antes eu ouvia uma situação e eu ficava: "O que eu faço?", né, qualquer um novo. Agora não, eu já vejo com mais clareza, com um pouco mais de discernimento, com um pouco mais de maturidade. Então, eu acho que nesse percurso me ajuda bastante a trazer essa tranquilidade para o novo negócio, né, de entender que tudo vai se resolver colocando a ferramenta correta, a estratégia correta, porque são pessoas e processos. É só saber administrar tudo isso num só. São 2 desafios que você encara, com negócios que você não conhece. Embora a gente esteja falando do mesmo ramo, lá na Bambinos é outra empresa, é outro estilo de gestão, é outra cultura. O que te faz assumir os desafios que você nem sempre está pronta para eles? O que faz eu assumir os desafios. Porque as oportunidades passam Certo. e você abraça.
você não corre delas. É exatamente. E aí, o que faz você ter essa conduta diante dos desafios? Eu acho que em mim tem uma postura, vamos colocar assim, que eu acho que tudo que é novo, eu não tenho um olhar de que não vou enfrentar. Eu sou apaixonada pelo novo, eu sou apaixonada por mudança. Eu gosto dessa coisa da mudança, eu fico se as coisas estão muito estáveis, eu falo: "Nossa, o que que tem para mim?". Então é algo que eu busco também. Então quando vem algo novo, por mais com medo, por mais que eu fique: "Será?", eu aceito, porque no final pode não ser do jeito que eu espero, mas pelo menos eu aprendi, eu vivi, né, o que tinha para viver. Então estou sempre com esse olhar de: "Vem, eu aceito, eu recebo e bola para frente". E eu conheço um pouco a Lívia e tem uma característica nela que eu acho imprescindível e eu nem sei se ela vê isso projetado nos negócios, mas eu vejo muito, né, muito disso. A Lívia, sabe aquelas almas livres? Aquela pessoa que nasceu para ser livre, não adianta querer prender, não adianta pensar em gaiola, não adianta pensar em rotina, Lívia gosta de liberdade. Exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, acho que você se vê assim também, né? Total, eu acho que é por isso que eu vim com essa clareza de quero ficar no estratégico, porque eu sabia que se deixar a Lívia para fazer o bonitinho, o Do todo dia. operacional, não era a minha vocação, eu queria criar, criou, o que que tem para mim, Criou, né? tchau. Tchau, exatamente. Criou, já deu meu horário, o que que eu faço demais? Então eu vou criando, eu acho que isso me abastece, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade mesmo. E te ouvindo, Lívia, eu fico pensando em quantos de nós, muitas vezes, não se sente realizado no que a gente faz rotineiramente, porque o sabor do novo já passou. E aí a gente fica segurando e abraçado aquele velho, aquela roupa que já não serve mais pra gente, mas tá lá no guarda-roupa. Então você abre o guarda-roupa, sente saudade do corpo antigo, já não tem mais o corpo antigo, e aí lamenta porque não tem o corpo antigo, mas não vai viver a o que o corpo novo pode te, proporcionar. E aí tô ouvindo você falar, né, desse, desejo pelo novo, e às vezes a gente fica tão abraçado no velho, e esse velho, aquilo que a gente já criou, a gente já está livre para viver outras coisas e a gente fica ali, isso dá uma sensação de desgosto e desprazer. E aí isso gera uma frustração que às vezes a gente acha que é no trabalho, e é só o nosso lugar que está desorganizado, né. Não, eu super concordo. Eu acho que é assim que eu me vi, até no na própria advocacia. Eu acho linda a área, estudei e acho maravilhosa, mas lá não era meu lugar, né. Então você saber e entender, ter esse autoconhecimento de se perceber: "Nossa, será que já deu meu aqui? O que que tem de novo?" E ter essa coragem de arriscar, porque na minha história foi mais o risco de vou pensar que vai dar certo e vou receber esse novo, né, e esse novo que vem, e eu vou saber lidar mesmo com o que pode vir ali de medo, de sentimentos que eu acho que eu também não mereça, é mais esse movimento. E fico me perguntando aqui, já vou trazer uma pergunta para todos nós, né, para você trazer para todos nós, julgamentos. Por você ter essa característica de criar e já ir para outro desafio, por você não ser aquela empreendedora que está atrás do balcão o tempo inteiro, você já viveu algum tipo de julgamento por isso? Já, eu já vivi, e eu acho que é isso, né, eu tenho a percepção de que o olho do dono engorda o gado, eu não tenho essa percepção, eu acho que eu não preciso estar no negócio, de fato, observando para o negócio dar certo. Eu preciso estar no negócio, mas de fora, sabendo que eu tenho um controle do negócio dessa maneira, então entender que esse julgamento não ia mudar o meu propósito, não ia mudar a minha essência de enxergar o negócio, me fez me manter firme. Mas sempre tem, porque tem pessoas que acreditam que estar no negócio é que vai fazer crescer. E na minha vida, com a minha experiência, descentralizar é algo libertador. Porque você descentraliza, você coloca pessoas tão competentes ou melhores para fazer aquele trabalho, e você consegue ter o seu olhar para um outro negócio, para um novo, então julgamento sempre tem. Mas você se mantém firme Não naquilo que tem. você entende que é o teu lugar. O que a gente nem sempre faz, né, porque às vezes a gente escuta a opinião de alguém e fala: "Ai, acho que a errada sou eu", né, e o que você está trazendo é a clareza de alguém que sabe o teu lugar, né, independente do que as outras pessoas vão falar, eu sei onde eu devo estar.
Eu falei pra vocês que ela era maravilhosa, Ah, e eu tenho certeza que vocês estão aí degustando de tudo isso que Lívia tá trazendo. Lívia, Miguel, criança peralta, livre, filhinho de Lívia, quer viver, quer experimentar. Do que você acha que o Miguel tem mais orgulho da Lívia até aqui? da Lívia pessoa, profissional, de Tudo. tudo. Se eu chamasse o Miguel aqui e dissesse: "Miguel, do que você mais se orgulha da mamãe?", o que você acha que ele ia Eu responder? acho que ele ia responder dos valores que eu prego, né, para ele. O que eu sou no meu trabalho, eu levo na minha maternidade, eu levo para minha vida. Então eu sempre conecto, o respeito pelas pessoas, esse olhar humano, essa empatia. Se ele pudesse, né, e tivesse aquela consciência de o que que a minha mãe tem, eu acho que ele falaria isso, de entender que, assim, estamos aqui para evoluir. Então ninguém é melhor do que ninguém, tá todo mundo como aprendiz, né, eu ensino isso com o Miguel, eu aprendo com o Miguel, é uma troca que é muito gostosa, né. E aí a gente tem essa maternidade que é uma loucura, mas vai conciliando. E você, o que Lívia mais aprendeu ou aprende com Miguel até aqui? O Miguel é uma criança, minha criança maravilhosa, corporal, ele é uma criança diferente de uma Lívia criança. É uma criança que tem a opinião, ele sabe o que ele quer, ele é ele é ativo. Eu acho que eu mais aprendo é admirar que ele precisa ter voz. Ele não precisa ter sido uma Lívia quando eu era criança, aquela coisa mais quietinha. Então eu estou em constante: "Nossa, filho, que bom que você tem voz", e não me podando ele, mas incentivando, né, as habilidades, tentar, equilibrar as emoções, mas sempre colocando algo que ele possa extrair para o bem, para o futuro dele. Então é uma criança, assim, que me transforma, né, Imagino. é uma Livinha realmente livre, desapegado. Nós estamos falando de aprendizados. O que Miguel traria de Lívia, o que Lívia traz de Miguel. E aí eu queria que você falasse o que você mais aprendeu até hoje da sua relação com os bichos, com os animais, especialmente com os bichinhos que você cuida ao longo desses anos de Lhasa. Se você tem algum aprendizado que você, eh, extrai dessa relação com os animais. É muito bonito falar, né, porque é um pouco dos bastidores. Os animais antes Espaço Lhasa, antes de tudo, eu via um animalzinho, né, fofinho, pelo. Hoje eu vejo assim, é um animalzinho que tem a personalidade dele, tem as demandas emocionais, a entender que ele é único. Né, então às vezes assim: "Ai, tá nervoso, por que que ele tá nervoso? Por que que ele tá com medo?". Tem sempre algo por trás disso. Então essa sensibilidade, me trouxe uma sensibilidade, assim, que eu nem sabia que eu tinha, uma empatia, uma vontade de, sabe, fazer a mais. E é por isso que eu sempre trago o que é uns bastidores, porque é algo que não se mostra, né, aquele sentimento de você falar: "Nossa, tem um ser vivo ali que ele é único, né, tem os mais ativos, é que nem uma criança, gente, é E bem isso. você falando da sensibilidade, acho que faz todo sentido, porque o animalzinho não fala, você tem que perceber mesmo, Exatamente. e para perceber precisa se conectar. E é isso que você está trazendo, né, que dessa conexão que você foi desenvolvendo de entender o que esse animal, na sua individualidade, precisa, além do banho que vai acontecer, além do corte das unhas, da hidratação do pelo, da hidratação das patinhas, do focinho, tudo isso vai acontecer. Mas o que mais que eu posso proporcionar para esse animal enquanto ele estiver aqui aos nossos cuidados? Eu estou entendendo que é assim que você Não, completamente, porque não é só sobre a gente está falando de uma parte operacional, que todo mundo sabe. O banho bem tomado, a hidratação, mas a parte que não mostra, que é você olhar e você falar: "Ele não está bem". Ó, aconteceu alguma coisa, ou a mãe viajou, e ele vem com medo, e você acalentar. Tem um que até passeia antes de entrar, porque tem até uma rotina. Vamos passear um pouquinho para entrar, então ele já sabe. É muito lindo de ver que eles são individuais, não falam, mas assim, é uma expressão de sensibilidade que você tem que se conectar, que é única também para você. Te gera essa emoção, né, de ver que você tá ali diante de um serzinho que ele tem o seu jeito. eu estou te ouvindo e estou imaginando,
Eu tenho bicho, só não levo no espaço porque é longe. Só uma questão de localidade, mas a gente fica enlouquecido para levar o nosso animal para ser cuidado por vocês. Ai, Quando você fala do trabalho, da forma, assim, é muito convidativo, porque é tudo isso que a gente quer para o nosso bichinho, para o nosso filhinho. Queria que você contasse um feedback que você lembra e que fez você reforçar que você está no lugar certo. um feedback que eu lembro. De um cliente, de uma cliente, deve ter vários. Tô imaginando que você tem uma coleção Ah, sim, daquelas mensagens: "Lívia, meu bichinho", sim. mas algum feedback que você falou: "É isso aqui, eu tô no lugar certo"? São muitos, né, mas eu acho que, assim, um feedback que ele é muito, bom, assim, pra gente é essa eu tenho uma cliente que ela tem 5 cachorros, né, e ela leva desde o comecinho até Todos. hoje. E, assim, é muito lindo como que ela realmente é fã. Não é só uma questão de: "Ah, eu levo o meu cachorrinho lá". Ela virou fã do tratamento, é fã de uma equipe. É que nem eu falo, o Espaço Lhasa não é Lívia, eu idealizei, Espaço Lhasa são todas nós. Então, o mérito de todas nós. Então, quando ela fala que o cachorrinho se sente bem, que confia, esse feedback para mim é o melhor. É a confiança, porque eu acho que infelizmente, né, os maus tratos ele é algo muito sério. Existe. Existe e a gente não pode fazer, vista grossa para isso. Então, o jeito que pega, o jeito que trata, o jeito que coloca no colo é importante, esses detalhes. E quando o cliente, ele traz um feedback de que eu confio em vocês, para mim, assim, eu já ganhei o dia, Ah, assim, é imagino. muito bom. Que delícia. É. Quando a gente é convidado para participar de um espaço em que a gente vai ter voz para falar sobre a gente, esse foi o meu convite para você, vem contar a sua história no Cá Entre Nós. Muita coisa passa pela cabeça da gente, porque eu não conto antes o que eu vou perguntar, deixa eles chegarem A aqui, gente deixa a gente montar esse clima e aí as perguntas vão acontecendo. Tem alguma coisa que passou na tua cabeça e que eu não te perguntei? E que você acha super importante falar sobre você, sobre a sua história? alguma coisa que você não me perguntou? É. Porque eu levo a história para onde eu quero para nós. Eu não sei o que vem na cabeça dela, mas eu vou caminhando aqui no que eu acho mais gostoso para nós. Eu acho que a gente passou por muitas etapas, né, nós passamos pela essa mudança, nós passamos pela maternidade, né, que não deixa de ser uma maternidade solo e com essas 2 empresas, passamos pela equipe, você já conduziu ali bem a minha história. Eu acredito que não está faltando nada. Não tá faltando nada. Será que está faltando? Não, eu também acho que, pelo que eu te conheço, eu acho que a gente permeou espaços que são forças da Lívia e é isso que eu quero que você traga sempre na tua história, né, suas fortalezas, embora a gente tenha também dificuldades. Nós estamos falando de empreender com propósito. A gente não está falando de um pet shop que dá banho em cachorro, Sim. né, não é isso que te move, né. E falar de propósito é falar de algo que nem sempre é palpável, e nem sempre é concreto e se mantém do mesmo jeito a vida toda. Quando a gente fala hoje, e quando a gente fala em Lívia, propósito, Bambinos Lhasa, de que forma que você entende que esses empreendimentos fazem parte do teu propósito de vida? Você já pensou sobre isso? Eu acho que muito é o que eu sinto, é algo intuitivo. Quando eu estou nesses ambientes e eu tenho poder, através do empreendedorismo, de transformar as pessoas, mesmo que seja uma equipe pequena, mesmo que seja de um jeito muito, realmente pequeno, eu me sinto realizada, de voltar para casa e falar: "Nossa, eu honrei o que eu sou nessa empresa". Então eu levo um pouco eu levo não, eu levo totalmente a minha energia. Eu faço das empresas um lugar que eu gostaria de trabalhar. Se em Ribeirão eu não tivesse a oportunidade de empreender, será que eu gostaria de trabalhar nesse lugar? Se é sim, me guia, eu estou fazendo a coisa certa. Se é não, opa, tem alguma coisa para ajeitar. Ajustar a rota. E não é sobre processos, é sobre algo bem maior. É sobre eu tomar as decisões pautadas na minha essência, no que eu acredito, né, respeitando essa minha ética de: "Não, isso daí eu não acho legal, vamos para outro caminho". Então é bem diferente do tradicional, né, não é: "Ah, eu quero desse jeito". Será que é bom para todos nós? Então eu acho que eu diria isso, Cá. E, por fim,
É rápido, não é? Nossa, é muito É. rápido! Já foram 34 Nossa, minutos! não, é bem gostoso estar aqui. Nem imagino que foi 34 minutos. É rápido. É um prazer realmente estar nesse lugar. É um bate-papo muito gostoso. Gostoso. Eu queria que você deixasse um recado para as mulheres, que é o público que você gosta, os maminos agora que nos aguardem um pouquinho, mas para as mulheres que querem empreender e que vivem algo similar ao que você viveu quando a sua companheira de jornada partiu. Então eu queria que você falasse para essas mulheres que desejam empreender, têm a coragem, começam e rápido já tem uma frustração ou um desafio tão grande. O que você tem para falar para essas mulheres? A primeira coisa que é bem importante é a resiliência, né. A resiliência é entender que as coisas acontecem, nem sempre como a gente acredita, né, eu nem planejava, acontecer, mas que mantenha essa persistência, entender que não só o processo, a caminhada, entender onde você quer chegar, entender que você vai passar por aquilo, você trazer, aprendizados, manter a sua fé, manter a sua não deixar a sua energia, a sua essência se perder e persistir. Eu acho que empreender é persistir. Então, se quando vem uma dificuldade a gente desiste, a gente perde a oportunidade de encarar outras demandas. Então, persistência, resiliência, manter a positividade, a energia, manter uma clareza, um autoconhecimento de onde você quer chegar para que aquele momento não invada, né, com medo de não é para mim. E é o que me ajudou. Então eu falo com propriedade porque eu tive essa experiência. Então focar no futuro que, calma, eu vou passar por esse processo, é doloroso, mas tem algo novo ali para mim que vai acontecer no tempo certo. Me ajudou a passar por essas batalhas. Gente, eu falei que ela era incrível e provei. E além de tudo, ela é linda. Ah, Em todos os sentidos, né? Uma mulher assim, com muitos valores, ela já falou um pouco desses valores. E para fechar, sua visão de futuro. Queria que você falasse um pouco como você se vê e vê os negócios numa escala de tempo. Até onde o teu olho consegue enxergar. Se for uma semana é uma semana, se for um ano é um ano, se for 5 anos, na tua escala de tempo. Como é que você se vê e vê os negócios no futuro? tudo acontece muito rápido, né? Pode ser que aconteça coisas que eu não esteja planejando, mas eu penso num crescimento do Espaço Lhasa em relação a um cuidado mais intenso, de trazer um conceito mais exclusivo de tudo que eles merecem, trazer o que é mais inovador, e não só na parte empresarial, né. Eu tenho um projeto que eu já estou em mente de trazer também outras mulheres para incentivá-las a recomeçar. Então quero fazer um projeto social sem fins lucrativos, que eu possa deixar o Espaço Lhasa de disponibilidade para essas mulheres aprenderem a um banho, a fazer um pouco do processo, para que elas consigam recomeçar. Então Empreender. não só a parte, de conteúdo, mas empreender, entender que tem um novo, incentivá-las de alguma maneira. Não está pronto um projeto, só está no meu coração, É uma delícia quando mas mora aqui, né? mas eu penso que é um pouco da minha missão de trazer mais mulheres, de transformar e de dar essa oportunidade que eu tive aqui em Ribeirão, que foi maravilhoso, e poder fazer isso por outras mulheres também. Quero te agradecer pela troca ao longo de todos os anos que a gente pôde estar juntas. Te agradecer por todos os valores que você implantou no meu coração, reforçou e fortaleceu em mim. E quero te dizer para continuar, que a tua jornada é maravilhosa. A gente sabe que não são flores, mas eu conheço o teu potencial resolutivo e sei que a hora que você precisa se segurar com um dedinho na beira do abismo, você faz desse dedinho a sua maior força. Ele dói ali, ele quer sair, mas Já te vi superando muitos obstáculos e quero te lembrar do teu valor e da tua força. Então continue. Obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar com a gente essa história maravilhosa. Ai, obrigada, Caio, eu sou muito sua fã, né, você é uma mulher que me inspira. Obrigada por me deixar nesse ambiente confortável e vulnerável, olha só essa Olha que dualidade. delícia!
Mesmo na vulnerabilidade, eu me senti muito confortável, de ter essa nossa troca. Você é uma mulher que eu me espelho, né, nessa busca por transformar não só os negócios, mas é uma conexão a mais, que se trata de pessoas. Então só te agradecer pela essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco da minha história, da minha trajetória de vida. Muito obrigada, A muita gente precisa de mais gratidão. tempo, vai ter que voltar em outros Ai, programas cá entre precisa. nós. E por fim, sempre, eu quero agradecer a todos vocês que fazem do programa Cá Entre Nós uma realidade, mas uma realidade muito especial e singular. Uma realidade para quem gosta de ver a vida com outros olhos, em especial aqueles olhos da alma que a gente sempre fala aqui. Se você gosta de histórias perfeitas para ver com a alma, e o podcast, o programa Cá Entre Nós são sempre um prato cheio para você. Aquele beijo de sempre no Obrigada. seu coração e eu já estou te esperando no próximo Cá Entre Nós.